Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Criolo abrindo a temporada 2026 do Vozes da Vez. Que honra. Obrigada. Eu que agradeço. Que bom que a gente está aqui. Eu estou muito feliz com o convite e você é dessas pessoas que quando a gente escuta o chamado, a gente vem correndo. Por quê? Você sabe por quê? Eu vou chorar hoje nessa entrevista, não vou vai começar assim, eu já vou chorar, abrindo a temporada chorando. Não, porque você é essa pessoa que sempre deu suporte para o meu trabalho. Das poucas pessoas que lá no início deram suporte para o meu trabalho e de coração por entender que tinha algo, sendo feito com carinho, com muita luta, mas algo sendo feito com verdade. E você é uma pessoa que, com o passar do tempo, a gente foi vendo que eu fui vendo que não foi só comigo isso. E isso é tão especial, isso é tão único, porque eu acho que é uma coisa importante da gente documentar aqui, são poucas pessoas em proporção, mas também são muitas pessoas querendo uma música incrível. São esse tanto de gente que entende que a música brasileira é especial e segue especial, sobretudo o que é falar de contemporaneidade, o que é falar dessa palavra bonita, chique, é falar de gente que está vivendo esse agora e que neste agora consegue se expressar de algum jeito, mas uma expressão de busca, busca por resposta, busca por sorriso, busca por caminho e um caminho que não é sozinho, o caminho de uma vereda que alguém abriu e que às vezes se fechou, e a gente vai lá e ousa entender o que é isso. E antes de qualquer coisa, a arte quando passa na gente, no corpo da gente, quando a gente respira a arte, eh, encontrar espaços como esse, pessoas assim, a gente não se sente tão só, a gente se sente acolhido, se sente bem, se sente feliz e vê que a gente não está sozinho na caminhada, porque o Brasil é essa coisa incrível, gigantesca. O Brasil é uma beleza sem fim. A música brasileira é uma equação divina e jogaram o papelzinho fora, quando anotaram no papel: "Eu te desenhei no papel de pão", sabe. Jogaram esse papelzinho fora e falaram: "Isso aqui é música brasileira". É magia, é é alegria, é contestação, mas é, antes de qualquer coisa, uma criatividade natural do que é essa nação, do que é esse nosso povo tão plural e profundamente amável, profundamente com desejo de transformação positiva para que todos estejam bem, sorrindo, alegres, felizes. Então, por vezes a vida se apresenta de um jeito, depois se apresenta de outro, e no curso da vida a gente vai encontrando pessoas, somando, né, a gente cai, levanta, a gente tropeça, a gente aprende, a gente erra. Alguém estende a mão. Às vezes a gente tem força para se levantar mais uma vez, mas às vezes a gente também é pedra na vida de alguém. A gente também atrapalha. Sim. Nessa nossa busca infinita de autoentendimento, mesmo sem saber que é isso que a gente está buscando, a música vem como um alento para quem a escuta e vem como um alento para quem a constrói, mesmo sem perceber que está construindo algo, seja replicando alguma coisa que ama, uma referência, ou criando algo novo e nem percebeu, porque é da alma da gente. Então, às vezes a gente é pedra no caminho, às vezes a gente é caminho, às vezes a gente é aquele sapato furado, mas que sempre esteve ali quando a gente precisou caminhar um pouco mais. Então a gente começa esse papo do jeito mais simples possível, lembrando para todos que espaços como esse são também de celebração dessa música que tanto amamos e que faz com que a gente caminhe, mas também um olhar que possa acontecer aqui, em outros tantos outros lugares interessantes, o olhar da gente perceber quem são essas personagens que mantêm a música de pé. Quem mantém a música de pé? Quem verdadeiramente
mantém a música brasileira de pé? Você tem essa resposta? A resposta está na rua. A resposta está na criatividade natural do povo brasileiro, que constrói e reconstrói um contemporâneo extremamente inventivo, sem passar por notas de rodapé, apenas faz. Para quem está na rua fazendo seu som, para quem está agora numa pizzaria, numa churrascaria, para quem está cantando numa esquina, para quem vai numa praça tocar um acordeão, violão, para quem está com instrumentos de percussão incríveis para além de piano e violão, fazendo um som para alguém que está na rua. E às vezes tem um chapéu estendido ali, ou a case de um instrumento, que vem uma moeda, que venha uma cédula, que vem um Pix, mas que para além disso que venha a atenção, porque a gente se põe na rua e fala que a gente existe. Então a arte ajuda nesse processo da gente avisar para o mundo que a gente existe. E para além desses desdobramentos, se a gente for pensar num dos veículos de comunicação mais incríveis do planeta e que jamais será superado, que é a rádio. Quem são os personagens que compõem uma estrutura? A rádio vai para além de um espaço físico, de um estúdio, de um Sim, prédio. sim. A rádio são pessoas. Pessoas que trabalham e dão o seu melhor todos os dias para que o melhor, dentro das suas proporções e necessidades e possibilidades de cada emissora, levar o melhor ao seu ouvinte. Então é interessante a gente falar também que essas pessoas também mantêm a música de pé. E para além. Você falou sobre curso da vida, né. E aí eu queria te perguntar, Criolo, nesse início de conversa, você está celebrando 50 anos. 50 anos é uma data bonita, né, uma data redonda, como dizem, mas é uma data bonita também. É uma data que a gente olha, acredito eu, que eu ainda não cheguei lá, mas estou quase, que a gente olha talvez um pouco mais profundamente para tudo que a gente viveu. A gente olha para frente também, tentando entender qual o caminho que a gente quer seguir. E aí nesse curso da vida eu queria te perguntar se tivesse um momento nessas suas últimas 5 décadas que você gostaria de reviver, que momento seria esse? E por que você gostaria de revivê-lo? Um único momento. Um único? Nossa, difícil. Seria no âmbito pessoal, no âmbito profissional? Eu gostaria muito de poder ver, assim, um holograma da primeira vez que eu escutei um rap. E eu não lembro que música era, como era essa música, mas eu lembro da força do rap na minha vida e foi avassalador. Eu queria, não sei se dá pra fazer isso em regressão, mas eu queria ver isso. Eu queria me assistir com 9 anos de idade, 10 anos de idade, naquela rádio, naquele momento mágico, porque o rap poderia ter passado e eu estar passando pela sala ou pela cozinha de casa e não ter escutado o rap. Então foi tudo perfeito. Eu queria voltar nesse momento, no início de tudo, porque o rap é tudo pra mim. Você lembra de onde ele veio? Ele veio do rádio? Veio da rádio. Mas eu não sei, eu não recordo quem estava cantando. Eu sei que parecia que estava descrevendo a minha rotina. Estava descrevendo o meu bairro, estava descrevendo as situações dentro de casa, enfim. Venho de uma origem do extremo sul da zona sul de São Paulo, sou do Grajaú, Grajaú X, Todo celeiro de todo arte, mundo lembra disso. um lugar incrível, um lugar com pessoas que também dão muito exemplo positivo de como a arte transforma. Tem um projeto de hip hop xadrez chamado Shimalami, e um dos fundadores é o TH Dres, que é um MC muito importante do Grajaú,
um filósofo do gueto, uma pessoa muito politizada, uma pessoa que ama a arte do xadrez e entendeu que contar essa história do tabuleiro, essa história europeia, como seria aqui nos trópicos para além, o que é esse tabuleiro da vida, como mover as nossas peças para a gente seguir. Então ele juntou a arte do xadrez com os elementos do hip hop, fez um coletivo chamado Shema Lami, Checkmate La Mission, que é incrível. Eu também posso falar aqui do projeto Imagem, que é as imagens da margem, que é fundadores ali, o Tim e o Mauro, que são artistas plásticos incríveis. Você vê por toda a cidade, o Ver a Cidade, Ver a Cidade, ele faz uma casa amarela e ele fala que ele carrega essa casa por onde ele vai, carrega a sua morada por onde ele vai. Tem um projeto interessantíssimo, dentre tantos projetos do coletivo Imagem, que chama-se Cartografite. Ele faz uma cartografia dos bairros periféricos, apresentando um tanto dessa arte que nasce das ruas. Tem um trabalho incrível ali feito na região dos mananciais. São muitas as referências. Tem o Pagode da 27, que acabou de fazer 20 anos, que é um projeto sociocultural, educacional incrível. Começou com uma roda de amigos fazendo samba no Bar do Careca, e ao perceberem que as crianças estavam olhando, eles falaram assim: "Precisamos fazer algo mais". E é um projeto gigantesco, é uma roda de samba muito respeitada, isso muito nos honra. Você chega ali todo domingo há 20 anos, sempre com 70% do repertório de compositor, novo compositor, jovem compositor da quebrada que seja. Então tem essa coisa de manutenção da autoestima e de valorização desse compositor, compositora do bairro. São muitas ações, né, o Pagode da 27 tem ações magníficas de nossa, é muita coisa. Na pandemia eles foram fundamentais em campanhas para recolher alimento para as pessoas, tem a campanha do agasalho, tem a biblioteca que fica do lado da roda de samba, então fica muito prático, você pode ir com a criança e tem o Livros Livres, que é a biblioteca Livros Livres, a criança fica ali brincando de ler, e se ela gosta do livro ela pode levar para casa, o livro é dela. Tem recolhe os alimentos, né, todo mundo que vai no pagode a gente convida a deixar 1 quilo de alimento não perecível, porque no o nosso entorno é muito é importante que tenha essas ações. Claro. Então são muitas as coisas que o Grajaú faz, tem o Centro Cultural, eh, Palhaço Carequinha, que virou Casa de Cultura, que é um polo de arte e de cultura da cidade de São Paulo, que fica próximo ao Grajaú. Tem o Campão do Colorado, que tem a arte do futebol de várzea, aí tinha os 7 campos, tinha o Campão da Bola Branca, aí tem o Campo do Águia Negra, que fica no Jardim Eliana. Então são muitas coisas acontecendo num território magnífico. Eu tenho a honra de falar do Grajaú, dizer do Grajaú onde eu vou. Essas ruas também me construíram e isso se reflete em cada rap que eu faço. Você falou do rap, dele ter te tomado de assalto, né, dele ter te arrebatado da primeira vez que você ouviu. Onde que o samba entra aí nesse encantamento, nesse arrebatamento, nessa forma de ver a vida de um modo mais artístico? Uma vez Martinho da Vila me falou uma coisa muito bonita que eu nunca esqueci: "Não existe samba alienado". E isso conversa com o que você está dizendo, né. Sim. O samba ele vem do momento meu pai jogando bola na várzea. Então o escutar samba vem antes, muito antes do rap. Eu carregava as coisas do meu pai, carregava chuteira, bolsa com outras roupas, enfim, e ele ia jogar na várzea, jogava no Campão da Bola Branca, jogou muito no Campão da Bola Branca. E metalúrgico a vida toda, então dia de domingo ele jogava no time do bairro. E sempre no final do futebol tinha o samba. Então eu ficava ali quietinho e o samba começa assim. E depois essa energia ela aparece para mim há 18 anos atrás de um jeito muito mais forte, muito mais incrível, quando eu sou acolhido pelo Pagode da 27, que até então estava para completar 3 anos de vida.
Então todo o coletivo do Pagode da 27 me acolheu, abriu as portas para mim e eu pude respirar o samba de uma outra forma. E todas essas memórias elas retornam, eh, e aí em 2010 eu começo a ousar pensar, fazer um disco de samba, acho que até antes, mas até ele acontecer até chegar em 2016 eu tinha Com que resolver muita coisa aqui dentro, de permissão, de pedir licença, e nasce o Espiral de Ilusão, que é um álbum, sobretudo também com colaboração do Pagode da 27, na voz e na pessoa de Ricardo Rabelo, que é um músico incrível, 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 incrível. Ele cavaco com afinação de bandolim, banjo, e agora o bandolim começa já tá no segundo, terceiro ano de estudos aplicados no bandolim. Ele também é luthier, tem um ateliê no bairro, onde ele divide com a criançada também a arte de construir o seu próprio instrumento. Então a gente se reencontra nesse lugar. Eu conheço o samba no campo de futebol de várzea e o reencontro nas ruas do Pagode da 27. Tem um momento que eu acho lindo e antológico, pelo menos para mim, você e Diogo Nogueira cantando Cartola, num festival da Nova Brasil. Ah, foi bom. Foi bom, foi Bonito. lindo. Ele foi Foi. muito humilde, né, muito gentil. Deu todo o suporte, todo o apoio para poder cantar com ele. E foi extremamente humilde comigo e ele deu todo o suporte pra gente cantar ali, foi bom, né, Foi bonito. foi bonito. E os livros? Qual o livro primeiro, qual a lembrança que você tem, porque você é muito ligado à palavra. Qual a lembrança que você tem de um livro que te arrebatou nessa sua primeira infância aí, já que a gente está fazendo um percurso desses 50 anos? Eu acho que essa primeira infância não muita coisa. A gente vivia uma vida muito dura, né. Então o que eu me pegava era o que tinha na escola, e dentro de casa minha mãe, ela começa a fazer a faculdade de filosofia, mas depois que a gente termina o colegial. Nós estudamos o segundo grau juntos, na mesma sala, Sim. os 3 anos. E eu acho que por aglutinação dos estudos da minha mãe, eu fui aprendendo mais coisa. Mas a primeira, segunda infância é sempre muito sofrido, muito doloroso, né, às vezes não tinha nem o que comer. Então o livro era um artigo de luxo para nós, né. Então mas eu posso falar de livros, assim, depois disso, depois do começo de caminhada no rap, depois de visitar outras quebradas. Eu posso falar do Colecionador de Pedras. Eu quero que você fale do livro que você está escrevendo com ela. Ah, posso falar sim, mas aí a gente assim, nessa parte impossível não falar da importância de Sérgio Vaz, impossível, né, heresia, não falar da importância de Alessandro Buzo, de Ferrez, um da Sul, que é um escritor magnífico, né. Eu lembro quando saíram os primeiros textos do Ferrez na Caros Amigos, e aquilo foi tão revolucionário pra gente. Um dos nossos receberam um reconhecimento, né, o livro dele, né, primeiro livro dele contando ali seu cotidiano, o trem, o ir e o vir. Ah, acho que tem um outro livro dele chamado, eh, Deus saiu para almoçar, uma coisa assim, não lembro agora, mas tem sempre tudo muito contundente, muito forte. Aí você tem a Elisandra Souza, aí você tem o Sacolinha, aí você tem agora mais recentemente você tem a Mel. Eu Mel acho que essa Duarte. isso, Mel Duarte. Então, você tem, assim, de 2000 pra cá, pessoas que ajudaram a fortalecer uma caminhada do rap. Porque quem passava por esses saraus não se sentia tão só, se sentia mais alimentado e via um outro jeito de celebrar a palavra. Sim. Porque o slam, né, o pessoal chama de slam, chama de sarau, são vários nomes, cada lugar deu seu nome, cada período, né, anos 2000, 2010, 2020, cada lugar tem um jeito, uma forma. Mas também foram fortalecimentos para os sonhos. Porque às vezes você é DJ, você é MC, e você ficava restrito a quando a gente vai encontrar um espaço de rap, onde vai encontrar um lugar para celebrar o hip hop, né.
sempre nesse período, sempre uma arte muito perseguida, então os saraus das quebradas acabava sendo um lugar que acolhia todo mundo. Então muito MC que nunca imaginou em fazer um livro, foi incentivado a fazer livro. Muita gente que também pensava somente na escrita, também pensou em cantar. Então eram os saraus, né, a Cooperifa ali, as ações do Alessandro Buzo, sobretudo, esses 2 lugares que eu mais frequentei. Você já me O contou que frequentou um lugar na Baixada Fluminense que foi muito importante para você, não teve isso? Ou eu tô não, confundindo? acho que não, Baixada Fluminense No não. Rio, Não, acho que não, hein. não? N n De saraus do rap não não, eu sempre fiquei em por São São Paulo, Paulo, eu tá, fiquei em São Paulo. Então esses lugares são manjedoras, são lugares de suporte, lugares de apoio e é bom, né, você chegar num lugar e claro, ver gente respirando arte claro. e contando suas histórias, falando dos seus E sonhos. chegar num lugar e se sentir daquele lugar, né. Sim, sentir que você foi acolhido, né, que É, ninguém colocou pra você uma regra. sim, Ó, você é bem-vindo, sua arte é bem-vinda, quer declamar o seu rap? Sabia que o seu rap é poesia também? sim. E leva um tempo da gente perceber as coisas e leva um tempo dessas permissões aqui dentro. Então você vai uma vez, vai 2, vai 10, em algum momento você perde o medo por N situações e vai e declama, e isso é libertador. Mas sentar com a sua mãe na escola era uma coisa, e agora sentar juntos novamente para escrever um livro, como é que tá sendo? Então, na esco ter a minha mãe na escola foi muito importante, eu tinha 13 anos de idade quando eu fui para o começar o colegial. E essa história é maravilhosa, porque a escola que eu estudei a vida toda não tinha mais não tinha segundo grau. Então nós tivemos foi no Carlos de Moraes Andrade, então a gente teve que ir para o Esther Garcia. E o Esther Garcia também faz parte da minha revolução musical, porque no Esther Garcia tinha um baile pró-formatura e só tinha baile black. Era uma escola que tinha a tradição de acolher as equipes do bairro. Então tinha equipe de som do bairro, várias equipes de som. E no Carlos de Moraes não tinha essa cultura ainda, mas no Esther tinha, então eu pude escutar muito som e conhecer muita gente que ama a música preta brasileira, a música preta mundial. Eu tinha 13 anos de idade e foi importante em algum momento, eu percebi que minha mãe não era só minha mãe, ela era Maria Vilane Cavalcante Gomes, que tem amigos, que conta histórias, que está estudando na mesma sala que eu e que nesse momento ela não é minha mãe, ela é um ser, virou um ser, Sim, para além do personagem mãe, isso foi incrível. Para mim, para ela e para as pessoas que não sabiam lidar com a situação também, porque foi muito contundente a minha mãe assumir que ia voltar a estudar. Foi uma coisa que incomodou muita gente. Meu pai, não uma ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 vezes, foi questionado por que ele deixava a minha mãe estudar. Qual o sentido disso? O que ela estava fazendo na escola? Ele tinha que prestar atenção nisso, que isso não era positivo, né. que loucura Isso essa. foi os anos isso foi a gente entrou em 90, 1990. Então e até na escola, algumas pessoas muito felizes com o movimento dessa jovem senhora querendo estudar, recuperar o tempo perdido, né. Não existe isso, né, ninguém recupera tempo perdido. É o Sim, que a gente faz com esse tempo de agora, né. sim, Querendo fazer o quê com esse tempo de agora? sim. Porque sempre fica um peso, né. Ao invés de você falar pra pessoa: "Olha, parabéns, que bom que você nesse agora tá vivendo novas histórias", fica sempre um peso. Recupere seu tempo perdido, você perdeu tempo, você já tá no -10, né. Costuma ser assim com o nosso povo. Então foi muito importante, mas muita gente também na escola achou estranho, incomodava alguns professores ali achavam muito legal, outros achavam estranho. E algumas pessoas brincavam também com essa coisa, achavam graça dessa história, a gente junto na mesma sala, como eu ia me portar, né, "Olha, sua mãe tá na sala", Sim. e aí algumas pessoas achando por ela ter certa idade não ia acompanhar. Eu sempre tinha uma ala de pessoas que falava: "Parabéns, vamos fazer de tudo para você se adaptar e que tenha um bom momento na escola, a escola é uma coisa maravilhosa", tinha gente falando: "O que que você tá fazendo aqui? Sempre Você tem, não vai né, conseguir, você é burra". sempre tem essas Eu pessoas. falei: "Você é burra, você não vai conseguir". Outras falando: "Como você é incrível".
Então a minha mãe, ela foi uma pessoa que se esforçou muito para tirar sempre as melhores notas em tudo, tudo, Ou seja, a CDF da sala era sua mãe. completamente. Sentava na frente e de vez em quando passava cola pra gente também pra dar uma ajudada. A mãe Ela passando pôde viver por isso cima da tudo, ela conta. pôde viver isso tudo, porque ela falava assim: "Kleber, pensa comigo, só a atenção sua de receber aqui um negócio, você já tá estudando 2 vezes, aí na próxima vez que você acorda, estuda". Então a gente ficava brincando com Que isso. maravilha. Não era sempre, né, mas uma vez ou outra dava uma piscada assim, ó. Letra A. É, vez piscada, letra B. Mas tinha essa coisa gostosa de é uma pessoa que tá ali, que tá respirando, tá vivendo, tá se divertindo com aquilo também. Foi muito libertador pra minha mãe. E ela é uma pessoa que tem tanto ainda para contribuir, imagina ela jovem ali, com a gente, contra tudo e contra todos, ela foi, estudou, se formou, não parou mais e falou: "Vou fazer filosofia, Você vou sabe fazer que é o meu sonho de filosofia". curso, Ela né. foi fazer filosofia, Eu ainda fazendo vou Ipiranga, fazer. Faculdades Associadas do Ipiranga, saía 4 da manhã lá do Grajaú, essa nossa malha Ferroviária, né. essa nossa malha, esse nosso ir e vir não era Sim. tão articulado quanto agora, agora ainda tem suas questões. Mas se você pensar em 93, Sim, sim. tinham questões ainda um pouco mais agudas a serem resolvidas, mas ela não deixou a peteca cair, ela estudou e não parou nunca mais Que de estudar. exemplo, né. Ela é um exemplo brutal na minha vida, ela, meu pai são exemplos Sim. incríveis, né. É isso, né, pessoas lá do Ceará, né, Ceará são pessoas magníficas, maravilhosas, incríveis. São essas coisas, assim, que eu carrego no meu coração, né, quando a gente sobe no palco e lá no camarim na hora da reza, tem aquela bandeira do Ceará que a gente olha e lembra dos pais e dos avós. Tem sempre, assim, uma camisa do Corinthians, uma Eu não quero bandeirinha do falar de Ceará. futebol essa semana. Hã? Eu não quero falar de Não quer futebol falar essa de futebol? semana, não quero. Não entendi. Não quero, porque a gente não tinha onde colocar mais taça, essa que foi a questão. Ah, tá bom, tudo certo. Mas é isso, né, na hora da reza tem lá a camisa do Corinthians, uma flâmula, uma bandeira do Ceará, tem as coisas ali, foto do pai e da mãe, e vamos embora, vamos ser felizes. E agora como é que tá sendo? São 38 anos dedicado a esse rap nosso de cada dia, maravilhoso, incrível, que só me ensina. E eu percebo que eu tenho muita coisa ainda para caminhar, espero que muita coisa ainda para produzir, fazer, desenvolver, dividir com as pessoas. Eh, a música brasileira tem sido muito generosa comigo. Você tem sido muito generoso com a música brasileira, né? Pode ser o contrário. Acho que não. Mas você não tá me dizendo sobre o processo de escrever com a sua mãe, Ah, como é que sim, tá é sendo que a gente agora? desculpa, é que eu fico falando Nada, perdão, nada. perdão, Me diga, eu perdão, quero perdão, saber perdão, como é que perdão. tá sendo você sentar agora com a sua mãe, para escrever um livro aos 50 anos. Muito, muito magnífico, porque minha mãe faz 75, eu faço 50. Coisa linda, E minha avó vai fazer 95. lúcida. Lúcida. E minha mãe tá lá com ela agora, fui visitá-la, tá, vai lá, foi lá pra Fortaleza, tá, meu pai e minha mãe estão lá, estão com ela lá. Aí quando ela retornar, a gente retoma a nossa história do nosso livro. O que a gente conversa é sobre a importância de documentar as sutilezas de um dia a dia comum de mãe e filho. Por que isso? Esse livro é um documento das conversas do cotidiano, para relembrar as pessoas que elas têm um tesouro dentro de casa. Que tem muita coisa maravilhosa também dentro de casa. A gente sabe que essa nossa construção de nação, às vezes o lar é uma coisa que ao mesmo tempo que pode ser muito incrível, pode ser muito caótico. Dada a formação de tudo, desde que o tempo é tempo, por aqui caravelas chegaram, partiram em 1300. Quem chegou antes? Os holandeses? Quem chegou? Quem escreveu o livro? Mas como isso se dá e como é a construção dessa família contemporânea hoje, todas as suas questões, porque é tudo muito perto, tudo muito próximo, mas existem coisas positivas, existem milagres do cotidiano. Então a gente Hum. quer documentar um tanto da simplicidade e naturalidade das nossas rotinas e dividir com as pessoas nossos medos, nossos sonhos,
E o que é viver dentro de um contexto dessa nossa família, pais cearenses que vieram tão jovens para cá para fugir da fome, a gente cresceu onde cresceu, nosso ponto de partida diverso, mas tão próximo de tantas famílias do Brasil, porque parece que tem um recorte que as pessoas, se a gente vacilar, vai ser invisibilizada. Sim, Tem um existe. recorte de mundo que vai ser invisibilizado esses anos 80, 90, anos 90, 2000, e tem muita coisa para Sim, se contar. sim. E que talvez leve um tempo, mas a gente gostaria de contar isso agora. As histórias de revolução e de transformação dos jovens das periferias do Brasil estão acontecendo agora. E eu não quero que eles morram, virem mártires para depois acontecer. Sim, Eu sim. quero que eles vivam uma vida maravilhosa e que essa história seja contada junto. Porque quando a gente fala de Shemalami, eu estou falando de 30 anos de caminhada, de luta por um bairro melhor. Sim. Quando eu falo do projeto Imagem, são 30 anos de uma história, de uma caminhada por um bairro melhor. Quando eu falo do Pagode da 27, são 20, 30 anos de história, de pessoas que estão fazendo uma transformação possível, uma transformação real, e a cada passo dado, o impossível cai por terra. E aí a gente começa a pensar no não glamour da história do cidadão comum que constrói o país. E bonito você falar isso, porque quando a gente fala também de obra musical, a gente fala de tempo, né. Quando você diz: "São 30 anos para determinada coisa acontecer e mudar, são 20 anos", a gente também fala de tempo, né. Eu achei bonito essa semana, Caetano e Bethânia ganharem um Grammy, porque a gente está falando de premiar o tempo. A gente está falando de uma obra que não está a serviço do mercado, que não está a serviço das plataformas, não está a serviço do tempo, Sim. né, o que se e você completando 50 anos com uma obra, você vê como que o tempo consolida as coisas, né. E É bonito a ação do tempo. é, é uma ampulheta invisível de uma areia que a gente não sabe quando vai ter que virar a ampulheta de novo. Nunca está nas nossas mãos. Nunca. A criação, ela é um vulto de vida, é uma sublimação de tantas coisas, sejam elas de uma sutileza de poder ver essa coisa incrível que é a vida, mas também pode nascer do que é o caótico de me ver num lugar que eu não queria estar. Sim. E o tempo, ele é a pedra que amola a faca. E aí você me lembrou do Calaf, que assina o release desse disco extraordinário que você, Dino e Amaro fizeram, que ele diz que o encontro de vocês, que na verdade que esse disco é quase obra do acaso. Ele diz isso no release, né. É um disco, um quase acaso, é como ele define. E aí eu queria te perguntar, já que a gente falou do tempo, eu queria te perguntar de destino. Como é que você vê destino? Você acredita em destino? Você acha que esse encontro, transatlântico de vocês, isso estava de alguma forma no destino? Como é que você vê isso? É, tem uma música que eu participo de um grupo, os pilares do rap nacional, que se chama RZO, tem uma música chamada Destino. E o grupo RZO é um grupo de extrema importância para o nosso letramento de rap nacional. E tem uma hora que eu falo assim: "Destino", que o tema era sobre destino, né. Eu falo: "Destino, será que está escrito? Ou é tudo que faço da minha vida desde o início?". Quando eu encontro o Dino, e o Dino me fala, divide, abre seu coração e conta do Nó na Orelha de 2011, que provocou uma transformação nele, e que deu um impacto tão forte na vida dele, que ele voltou pra terra dos pais, ele voltou para Cabo Verde, e fez ali na Ilha de Santiago, foi para o litoral e rodou aquele litoral todo, junto com seu amigo Miguel, e escutando o disco no repeat. E depois disso feito, ele toma a atitude de fazer um disco solo, que até então ele trabalhava com artistas incríveis, mas ele era backing vocal dessas pessoas maravilhosas, incríveis, que fazem parte da história e da carreira dele.
Então acho que esse nosso encontro aconteceu em 2011. Sim. Quantas pessoas você não encontrou em 2011, né? Além de você mesmo. Sim, mas esse atravessar continentes é muito forte. E o Amaro, eh, eu conheço o Amaro, a sorte, né, de conhecer o Amaro, porque o Milton Nascimento traz o Amaro pra perto da gente. Tínhamos umas músicas para terminar. A sorte de conhecer Milton. Que é uma outra história magnífica, maravilhosa, enfim. O Amaro ele veio porque eu tinha feito algumas canções, o Daniel Ganjamin estava fazendo a produção de um trabalho muito incrível, ele sempre muito incrível em tudo que faz, né, o Ganja. Tínhamos arranjos do mestre Arthur Verocai, que já é um cúmulo, né. Eu sou fã do Verocai, em 2008, 2009 o Marcelo Cabral me apresenta um DVD do Timeless, do projeto do Mochila, Sim. e tem ali o Verocai, tem o J-Rock e tantas outras histórias ali, eu me apaixono pelo Verocai, por sua obra, e depois desse tempão todo poder participei de um disco dele, foi um sonho realizado na vida. E aí tínhamos, essas músicas com o mestre Verocai, que pra mim já estava, assim, uma coisa, assim, não tinha mais o que e esse trabalho ficou parado um tempão, quando a gente retoma, o Bituca chega e fala do Amaro Freitas, que ele tinha acabado de conhecer o Amaro Freitas e que ele tinha uma alma especial, e que teria muito gosto dele fazer, hã, os arranjos das outras músicas. E assim, pelas bênçãos do mestre Bituca, o Amaro vem. Então, só agradecer mesmo. Ô Criolo, você que é um cara tão generoso, eu queria que você falasse, aproveitar que a gente está no rádio, num rádio que tem um alcance nacional tão grande, um pouco sobre o Dino, porque os brasileiros não conhecem o tamanho desse homem, o tamanho desse artista. Conta um pouco para os nossos ouvintes quem é Dino de Santiago. Olha, gente, Dino de Santiago é uma das vozes mais bonitas do planeta, um artista de alma, uma pessoa que se dedica todos os dias à música, à literatura, às artes plásticas, um ser humano incrível, de brilho incomum, uma voz incomum, de uma discografia já incomum. Faço esse convite, para que vocês, em algum tempo que vocês tenham, saber um pouco mais de Dino de Santiago, esse artista tão especial. Acabou de lançar um livro, está com uma exposição no Underdogs em Lisboa, da sua primeira exposição, e ele é uma pessoa que nos inspira. Ele é uma pessoa que tem uma preocupação muito grande, uma preocupação com o imigrante, uma preocupação com os nossos em território europeu, eh, que é muito louvável, muito emocionante falar disso. Ele é uma pessoa que realmente as questões dos direitos civis, ele sempre esteve à frente. Eh, então ele mistura muitas coisas, esse olhar para o outro, né, olhar para o outro que é a gente, né, olhar, assim, essa frase acho que nem faz muito sentido, olhar para o outro, a gente se coloca à parte, né, olhar os nossos, Sim, e isso lhe incomodar e de alguma forma você querer ter a sua contribuição. Ele tem um trabalho brutal, sim. eh E para os mais comerciais, ele é produtor de um dos discos da Madonna, né. Ele é um cara que chama atenção, assim, do mainstream de uma maneira muito interessante, porque ele tem uma empatia raríssima, como você está descrevendo, e transita no mainstream de uma maneira muito inteligente. ele é diferente, família. Se puder escutar Dino de Santiago daquele jeito vai ser bom, mas bom demais para os seus ouvidos, para o seu coração. Ele é especial. E aí, falando desse disco de vocês, o release ele abre com uma frase, eu nunca leio o release, mas esse ele era assinado pelo Calaf, que eu tive que ler, porque ele é um escritor angolano que eu gosto muito. E aí o release ele abre com a seguinte frase: "Há encontros artísticos que parecem planejados pela própria lógica misteriosa da música". E ele encerra com a seguinte frase: "A música negra não é um gênero, é uma conversa permanente sobre liberdade". Ele resume bem o disco, né. Sim,
porque esse nosso encontro realmente é para além de um álbum. Tudo que nós conversamos nesses poucos dias que tivemos juntos, tudo que a gente conversou, tudo que a gente sonhou junto, tudo que a gente desabafou, tudo que a gente sorriu também e celebrou, não é uma fra não tem uma fração disso no álbum. Mas o álbum é grandioso porque pode puxar esse assunto para falar que quais são esses pontos de partida dessas 3 pessoas? Como se deu a história de vida dessas pessoas? Como é esse amor à música incondicional dessas pessoas e como a gente se encontra no planeta, agora, nesse momento, para celebrar a amizade, celebrar a vida, e isso traz uma potência muito maior para tudo aquilo que a gente acredita, para tudo aquilo que a nossa arte reverbera, para o nosso coração e além. É inacreditável que vocês tenham feito esse disco com os poucos encontros que vocês tiveram. Mas é muito amor envolvido, muita dedicação também, muita entrega, eles se esforçaram muito, o Amaro se esforçou demais, o Amaro ele estava numa tour na Europa, uma tour muito próspera. O Amaro tem uma agenda louca, né. O Amaro ele é um acontecimento de 1000 em 1000 anos, É, 10.000 em 10.000 anos vai é, aparecer um Amaro na face do planeta. é, Ele é extremamente especial, é, ele é único, Amaro Freitas é único, é. é único. Então a agenda dele acaba sendo também extremamente complicada, porque ele faz um circuito de música instrumental muito sensível, muito delicado. E essa agenda ela fica pesada. Então, pouco tempo que ele tinha, ele falou: "Olha, eu tenho de tal dia a tal dia". E aí o Dino falou: "Eu dou um jeito". Então acho que ele estava na Itália indo pra França. E o Dino falou: "Tô em Lisboa". Eu falei: "Então eu vou ter que ir até vocês, porque senão isso não vai acontecer". E a gente sabia que a gente ia se encontrar para se sentir bem. Isso você está falando do disco ou de Esperança? Não, isso para o disco. O Esperança foi Esperanças um acaso do acaso, mais acaso ainda. Mas a gente queria se encontrar porque a gente se sentia bem. E ia acontecer música, a gente não sabe como ia ser essa música, mas quem manda é a música, o jeito que ela aparecer a gente só vai respeitar. O Esperança nasce eu retornando de Sevilha, encontro 2023, voltando do Grammy em Sevilha, encontro com o Dino em Lisboa, volto para o Brasil, passado 10 dias eu volto para Lisboa e falo: "Ó, tem um disco de samba meu, eu gostaria muito que você cantasse comigo". E numa dessas madrugadas eu tinha feito um beat de rap. disco esse que não saiu ainda. Não, eu fiz um beat de rap, mostrei pra ele, e a gente falou: "Vamos parar, para tudo e vamos colocar voz nisso", e na hora já me veio o Amaro e eu sentia que faltava uma outra voz. Tinha minha voz, minha alma, meu coração, tinha a voz e a alma e o coração do Dino, mas faltava outra voz, e essa voz tinha que ser do Amaro. Tinha que ser do Amaro, e é uma coisa que eu não sei te explicar, e acontece em fração de segundo. Quando eu estava o Ganjo e o Cabral fazendo com o Vox Buda, a gente passou teve um dia que eles quiseram fazer uma coisa diferente: "Vamos para o estúdio e nós vamos passar o dia inteiro fazendo beat e você fica nessa outra sala fazendo suas letras". Eu nunca trabalhei assim. Eu falei: "Não, vamos, vou viver essa experiência". Aí no final do dia eles me mostraram 10 instrumentais, e passou pela instrumental da esqueci o nome, que a Tulipa canta, Cartão de Visita. E eu fa Eles passam, era uma disco. Quando eles passam: "Não, isso aqui você não vai gostar". Eu falei: "Volta". 4 segundos eu já estava ouvindo a voz da Tulipa. Eu já estava ouvindo a voz, tem que ser a Tulipa vai cantar o refrão é esse e a letra é essa. Pá, pá. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa que eu senti depois de quase 10 anos, a mesma coisa que eu senti quando eu estava com o Dino fazendo disco de samba, foi o mesmo sentimento, é o Amaro, isso aqui é o Amaro, não sei te explicar. Você é um cara de encontros, né, Criolo, porque o seu encontro também com o Ganja e com o Marcelo Cabral foi um encontro que mudou muito o percurso da música brasileira. Isso só aconteceu por conta do Ricardo da Matilha Cultural. E ao saber que eu não ia mais cantar, depois de 22 anos de caminhada no rap, eu falei: "Olha", eu e o Dan conversei com o Dandão, eu falei: "Dandão, acho que a gente já contribuiu, tanto que a gente podia, a gente conseguiu ir chegar até aqui, a gente não consigo mais". E aí o Ricardo da Matilha já me conhecia há uns 2, 3 anos, ele me estendeu a mão e falou: "Você vai gravar suas músicas então". E aí ele chamou o Marcelo Cabral.
que eles são amigos de infância. E o Cabral, um multi-instrumentista incrível e um dos maiores skatistas que o Brasil já teve. Sim. Então eles são amigos desse rolê de skate, de música, de vida, e ele chama o Marcelo Cabral. E eu, Marcelo Cabral, chamo o Danielzinho de BVZ. Só que o Danielzinho, ele não tinha agenda. Aí ele pega, liga pro Ganja. E assim o Ganja aparece nessa tríade, eu, Marcela e Ganja. Com o distanciamento do tempo hoje, você consegue entender a grandiosidade de Nona Orelha? Eu consigo entender a grandiosidade daqueles músicos incríveis, todos vivendo um auge criativo, se reunindo a convite por amizade e por respeito já à caminhada na música, tanto do Ganja quanto do Marcelo. O nome deles, a pessoa deles, as amizades e o que eles já representavam para a música de São Paulo, fez com que essas pessoas ficassem próximas e dessem sua contribuição. Se não fosse eles, eu não conheceria Guilherme Held, os maiores guitarristas que eu já vi na minha vida. Não conheceria o Sérgio Machado, que é um milagre. Sérgio Machado e uma bateria voadora, encantada. Não dá para explicar Sérgio Machado, como não dá para explicar Gui Held, como não dá para explicar Thiago França, Tudo bem, como não dá mas para explicar Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, mestre Maurício Badé, eh, Du, eu esqueci o nome dele, o cara que fez a guitarra do Não Existe Amanhã SP, eu esqueci o nome dele agora, um músico incrível. No trompete, eu esqueci o nome do irmão do trompete, que fez o trompete do Subir os Dois Tiozinho, que foi um cara gentil e espetacular com a gente. Todas essas pessoas estavam próximas e eram daquele universo, porque a gente veio do rap underground lá do Graja, a gente não conhecia ninguém. Então eu acredito que esse momento mágico de todos esses seres criativos, musicais, fez o Nono Orelha ser o que é. você sabe que a gente vive num país de excepcionais letristas e que a música popular brasileira, ela é essencialmente uma música de letra contundente, e as letras de Nona Orelha são suas. Então não tira esse mérito seu. Não, não tô tirando não, mas só aproveitando o momento e dividindo com quem é de direita. Sem essas pessoas esse som não ia existir. E quem estava próximo de mim também fez isso acontecer. Eu não existiria no rap se não fosse o DJ Dandan. Que tá contigo São até quase hoje, né. 30 anos de amizade. Sim. Ele que vem de Diadema, ele que vem de um histórico de fundação da primeira casa de hip hop da América do Sul, ele que vem do fundamento de hip hop raiz, ele que vem de um fundamento, eh, tão raro hoje em dia, né, e um MC tão talentoso, de uma voz incomum, um dos DJs mais incríveis que eu já vi na minha vida E também. gente boa toda a Não, vida. gentil, gente boa, inteligente, e É. eu tenho muita fé que ele faça o disco dele, que o Brasil precisa escutar DJ Dandan, ele é muito especial. Então Ele se quer? essa Porque às vezes ele não quer, né, às vezes é você que quer que ele faça o disco. é, mas acho que isso passa por ele sim, isso passa. Eu acho que é porque a arte da discotecagem é uma coisa tão importante para ele, a arte da discotecagem, que ele fala: "Aqui a gente também transforma vidas". Com certeza, O ambiente que você deixa no baile, uma pessoa pode sair transformada. com certeza. O jeito como você porque o DJ ele é uma sublimação, ele é uma continuidade dessas histórias. Sim, A energia que o DJ coloca, como ele pensa a transição de uma música para outra, como ele sim, percebe as pessoas no baile, sim. é um processo muito humano e muito Muito, delicado. muito, muito Os sensível. DJs de altíssimo nível são porque são de natureza, porque são de alma e Sim. compreendem, eh, o ambiente, constroem ambiente, mudam climas, mudam histórias, vidas, pessoas. O DJ é uma coisa muito sublime, né, é uma arte que eu respeito demais. Então também sem DJ Dandan e tantas outras pessoas ali próximas, isso não ia acontecer. Eu acho que foi uma junção de muitas energias, muitas histórias, assim como é esse encontro com
com o Amaro e com o Dino, e depois eu vou a Cabo Verde com ele. E como é que foi pra você E nós ir lá? fizemos, ele me convidou, chamou o mesmo amigo, Miguel, Aham. e ano passado, 2025. Então ele fez esse caminho todo escutando Lá na Orelha em 2011, e a gente fez junto em 2005, Que coisa 2025, extraordinária, em 2025. que coisa extraordinária. É. O Dino é muito especial, eu sou muito fã desse ser humano. E aí falando desse disco, é um disco de 12 faixas que me arrebatou pelo interlúdio. Como é que vocês chegaram, assim? Por que esse interlúdio genial no meio desse disco? Ah, foi tão natural, porque a letra, a Chuva Ácida, ela fala dessas questões, né, para além das emergências do que está acontecendo no planeta, né. É uma letra de 92 ou de 94. É uma letra de 94. Peixes mutantes invadindo o Congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso, tem R, quem é do mangue não esquece. As vítimas perecem, as famílias enlouquecem, um caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias, jogá-las aos corvos, garças bizarras movidas a óleo, sem dó e sem dor, bicando seus olhos. E ela retorna agora em 2025 e sendo apresentada em 2026 para as pessoas, em 2026 para as pessoas com esse outro refrão: "Corre, acode, ali tá pegando fogo, olha ali que tá pegando fogo, a Amazônia tá pegando fogo, Não é só LA que tá não é só pegando ele que tá fogo. pegando fogo". E agora também com essa história de você liberar as empresas nos rios, né, essa exploração, Sim. e ninguém tá falando nada sobre isso. E aí você também vê, são muitas coisas reunidas nisso. É pensar também que o planeta escolhe para quem quer chorar e para quem quer apoiar. Quando você vê um barco de imigrantes naufragando e as pessoas tiram sal, dependendo de que Cor país da elas pele, estão elas saindo, são, sim, que as pessoas, desejam a morte dessas pessoas, né, sim, isso é muito forte, mas infelizmente é real, é só você ver as matérias. As sim. pessoas escolhem, quem merece viver ou morrer dentro E as desse pessoas tabuleiro escolhem global. qual ditador apoiar. Sim. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma nação que está abandonada já há muito tempo nas preocupações ambientais, as coisas não vão para frente de jeito nenhum. Você vê Sônia Guajajara, Célia Chacriabá e tantas outras pessoas dedicando sua vida, seu tempo, sua saúde, tudo, lutando contra tudo e contra todos, dentro e fora. Sim, sim. E aí, Quantos já perdemos, sim, né. e aí também a gente começa a é um diálogo já muito antigo, mas o planeta começa a ensaiar de modo muito ainda Embrionário. o a falar quais são as primeiras pessoas afetadas por isso tudo. E a gente começa a falar de racismo ambiental, Sim. a gente começa a falar, e as pessoas ficam em choque, achando que é um caminho, é uma forma de jogar baixo, de apelar, mas numa terra esquecida, com pessoas, seres humanos ali esquecidos, abandonados num território abandonado. Tudo de ruim que vai acontecer no planeta, quem serão os primeiros a receber o impacto? Quem não tem suporte, isso é uma coisa óbvia. Claro. Mas quem está preocupado com o óbvio em 2026, criou é uma coisa muito louca o que a gente está vivendo. Eu acredito que tem muitas pessoas preocupadas com isso já há muito tempo, mas não tem suporte para dar continuidade. Sim. Pessoas são invisibilizadas, silenciadas, né. Mas o que é mais louco na minha ignorante percepção, é que o mundo vai acabar para todo mundo. Pode acabar primeiro para uns, mas ele vai acabar para todo mundo. Nessa música você diz uma coisa muito legal, que é importante, mais do que legal, o colapso climático não reconhece fronteiras e também não reconhece corpos, porque LA tá pegando fogo, a Amazônia tá pegando fogo, mas LA também tá. E aí? A gente continua de braços cruzados? A gente continua financiando políticas e empresas armamentistas? Enfim, é uma coisa que eu não consigo entender. São escolhas, alguém está escolhendo. Talvez o nosso desejo seja diferente, mas é muito delicado e ao mesmo tempo é muito simples também, é um tabuleiro
de fácil visualização a primeiro momento, mas que tem uma complexidade ali. Mas assim, os interesses de quem, para quê e como se dá essa relação de posse, como se dá essa relação de poder, quem galga os quem galga, quem conquista, quem é convidado para estar nas posições de poder e as posições de quem define o futuro de milhões e milhões de pessoas, essa é a questão. Eu E acho que aí esse é o grande ponto, porque a massa quer viver, sim, a massa está lutando pelo dia seguinte, sim, pelo jantar. a massa está lutando pelo dia seguinte. Sim, Ou como eu vou resolver o dia de hoje, como eu vou sim. terminar o dia de hoje, é muito cruel também essa cobrança. Às vezes, a cobrança ela é importante, mas tem que mirar para quem? Para quem? Porque a gente pode celebrar muitas coisas, muitas conquistas, né. A gente tem muito o que celebrar, mas infinitamente temos muito o que avançar. Sim. E é um disco todo redondo, porque aí a gente está falando da 11ª faixa do disco, e aí a partir disso que você está falando, a gente vai para a primeira faixa. Qual fórmula quântica que justifica essa semântica de extermínio? É, tá aí, tá tudo aí, o rap traz tudo isso aí. Talvez eu não tenha o melhor jeito de na Não, você entrevista tem o melhor conversar, jeito. mas o rap é a melhor tecla SAP para entender a contemporaneidade vigente. Cara, que descasso que vocês fizeram. Que orgulho de ser contemporâneo a vocês. Que descasso. Daqueles discos antológicos que daqui a 50 anos a gente vai revisitar e vai espero que não seja como os discos cinquentões desse ano, que a gente ouve e fala assim: "Meu Deus, podia estar sendo escrito ontem". Espero que a gente já tenha avançado daqui a 50 Sim, anos. esse é o desejo, esse é o desejo. Celebrar dias melhores, celebrar a nossa vida, a nossa alegria de viver, celebrar tudo de bom e de gostoso e de maravilhoso que o nosso povo constrói todos os dias. Esse é o desejo de todos. E é um disco que tem love songs. Eu queria falar de 2 canções. Ela é linda não, ela é foda, é porque ela é linda é o refrão. Ela é foda e Anoitecer. Vocês foram fofos, vai. Vocês não são fofos normalmente. É verdade. Vocês foram fofos. Anoitecer nasce da sensibilidade, da doçura E do cadê o Amaro Dino? Freitas. Começa muito cadê o Dino? É, Vai, porque cadê o eu Dino? nunca consigo estar com os 3. Ou eu fico um tempo com Com um ou com o com outro, né. com o Amaro, ou eu fico tempo com o Dino. Foram pouquíssimas vezes os 3 em Lisboa, na Toca do Dragão, que é o estúdio do Fred, que foi uma pessoa Fred Ferreira, incrível, né. foi uma pessoa Maravilhoso. extre esse aí, sem esse cara, isso não existiria. Ele abriu as portas e falou: "Fiquem à vontade, a casa é de vocês". Comercialmente falando, só para explicar para os nossos ouvintes, ele também fez parte da Banda do Mar, junto com o Camilo e com a Malu, e é um cara sensacional. Ele é demais. E essa música ela nasce no estúdio Carranca, lendário estúdio Carranca, em Pernambuco, depois de uma beleza de melodias que o Amaro faz, meia-noite e pouco, a gente saindo do estúdio, ele faz uma coisa assim, eu já começo: "Teu sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo". E é isso, bem lentinho, já fiz tudo assim de uma vez, tum. Aí no outro dia a gente falou: "Rapaz, vamos colocar um pouco mais de animação nisso aí, vamos trazer isso para um outro universo". E a gente começa a fazer essa música, o Albino, um amigo do Amaro, um jovem muito talentoso, extremamente talentoso, estava junto ali com a gente, deixando sua energia também. E aí nasce assim, músicas nasceram, eh, Menina do Coco de Carité nasce também, no estúdio Carranca. Tivemos a honra de ter Beto, Albino e mestre Marcel Salum abençoando esse trabalho, eles participam da Você Não Me Quis, Aham. que Que tem essa transição que acabou nascendo uma música nova chamada Menina do Coco de Carité. o piano do Amaro emenda, né. Sim, Sim, faz sim. essa história do que é o que é o Rio de Janeiro, o que é São Paulo, que passa por
um afrobeat e um funk, e aí até chegar nas casas de caboclo, até chegar às bênçãos de mestre Marcel Salum. E imprescindível, inconfundíveis vozes das Clarianas, que é um coletivo espetacular aqui do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, que tem um trabalho magnífico, um trabalho incrível de pesquisa, de realização, de arte no Campo Limpo. Elas são incríveis. Tem um espaço de cultura, estão lutando para manter esse espaço, elas estão perdendo a sede, estão fazendo uma campanha muito forte para angariar fundos para não perder essa sede, porque tem muita história ali, trabalho de mais de 20 anos sendo feito de modo muito sério, levando arte, cultura, educação no seu território. Eu ficaria com você 3 horas, né, no mais, ou a tarde inteira, a vida inteira conversando, porque é sempre muito bom conversar com você. Muitas perguntas que eu queria fazer eu não fiz, mas a gente, como tudo na vida, vai seguindo cursos e conversas e as coisas vão acontecendo. Para encerrar, eu queria te perguntar o que que esse disco de 2 irmãos que a vida te deu, que a música te presenteou, o que que esse disco te ensina sobre pertencimento? Primeiro, não se sentir só, isso é muito forte. Encontrar pessoas que você faz de tudo para encontrar, porque você sabe que vai se sentir bem com essas pessoas. É desses milagres aí que pode estar acontecendo agora dentro da sua casa, ouvinte. Já olhou a mamãe hoje? Já deu um beijo nela? O pai? Já resolveu o que tinha para resolver? Já conversaram? Já se abraçaram? Então, quando isso vai para além do que são esses seus amigos de vida, do que é quem você ama, quem você não ama, mas que faz ali, que compõe sua família, seja sanguíneo ou a família da rua, quando acontece esse milagre para além dessas pequenas histórias, é muito especial. Então, eu acredito que é se sentir vivo, se sentir ainda capaz de, com o respaldo do outro ali, ainda se sente capaz de construir algo, ainda se sente capaz de deixar mais um pouco uma contribuição, porque tudo acontece muito rápido e sempre. É um grande rolo compressor tudo ao redor, mas ninguém vai ganhar da simplicidade da música que é feita com o coração. Porque essa é atemporal, conquista o coração. Quando conquista é para sempre, e essa história que se reverbera e vai. Então esse álbum é um convite a essa musicalidade desses 2 gênios, que é Amaro Freitas e Didi Santiago, mas para além, como essas 3 pessoas se encontram hoje, como elas estão, quais são as histórias a serem contadas e o que a gente faz com isso. E o que a gente faz com isso. E há muito a se fazer. Meu irmão, muito obrigada, sempre. Eu que agradeço. Vambora, vocês estão no Vozes da Vez, apresentação Fabiane Pereira, ela que tem um brilho único, em breve novidades. Maravilhoso. Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música.